Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre polaridades e geração de karmas ou geração de negativos. Nem todos sabem, mas comprovadamente tudo é dualidade. Pai, mãe, homem, mulher, macho, fêmea, feminino, masculino e outras coisas também. E dentro dos nossos corpos, nós temos polaridades. Polaridade positiva, polaridade negativa, ou bem e mal. Quando agimos com a sintonia de negatividade, há várias ações nessas frequências e vibrações, aumentando o lado polaridade negativa, que se gera karmas. O que é um karma? Um karma é uma ação, é uma reação que o corpo tem, tá? Ao se lançar negativos a outras pessoas ou a outras formas de vida existentes no nosso planeta. A vibração, né? E ela prejudica tanto a quem ou ao que se foi colocada a negatividade, como a si próprio. A polaridade positiva, quando você age com a polaridade positiva, você está fazendo bem a você mesmo, está fortalecendo o seu lado positivo, principalmente espiritualmente, os dois, como o outro lado também. Vou dar um exemplo aqui que quero que vocês entendam como eu vou usar a minha vida, né, a minha história. Quero que vocês entendam que não é julgando os meus pais. Com o passar do tempo, vocês vão entender que é uma explicação que eu estou dando, mas usando o meu exemplo, não usando o exemplo das pessoas, de outras pessoas, para poder explicar aonde que eu quero chegar com essas informações. Ao nascer, poucos minutos depois, eu estava no berçário. O parto da minha mãe foi um parto muito difícil. Reconheço, tá? Não tenho nada a falar sobre isso. Foi um parto muito difícil. Naquela época que médicos eram quase monstros, ao invés de médicos, ao invés de salvadores de vida. Então, por ser a primeira filha, já havia, aquela situação do desconhecido ao se dar à luz a uma criança, porque para toda mulher o primeiro parto ele é uma incógnita. Não sabe se vai sofrer muito, se vai sofrer pouco, quais são as ações daqueles que estão ali acompanhando e praticando o ato daquela mulher, dar à luz, Então, por isso foi um parto muito difícil, a minha mãe sofreu muito, eu nasci, eu fui tirada fósfise, teve que ter um corte exagerado na minha mãe, porque pela estatura dela, eu fui uma criança grande, porque meu pai era de uma estatura alta e minha mãe de uma estatura média, baixinha, Então foi um parto muito difícil. Só que o médico, nesse momento, chegou e falou que talvez haveria que se escolher entre eu e a minha mãe. Para mim é óbvio, meu pai fez o certíssimo. Ele escolheu a minha mãe. Se fosse um caso de ter que eliminar uma das vidas, óbvio que meu pai fez o certo. Ele escolheu a minha mãe. Eu não tenho nada a ser contra isso.
Porém, graças a Deus, o parto deu certo, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a angústia, né? Só que quando o médico foi falar com meu pai que nós duas sobrevivemos e que eu era uma menina, o meu pai falou que antes eu tivesse morrido, porque ele não queria ter uma filha mulher. De uma certa forma, ter falado que não queria ter uma filha mulher, ótimo, me sintonizou na minha fisiologia. Meu corpo e minha alma se uniram nesse momento e me fez, né, ser a mulher e a mulher que sou. Por outro lado, ele me amaldiçoou com a morte. Durante muitos anos da minha vida, eu não entendi, fiquei sabendo disso, já era uma criança aí por volta de 7, 8 anos, que no meio disso aí também foi me passado que quando eu tinha 3 anos, ele escutou uma voz na cabeça dele falando que eu seria uma prostituta.